Com certeza, o caso Vitória é um dos mais falados no momento, né? Eu sei que tá todo mundo meio perdido porque tem muita informação desencontrada por aí e muita gente envolvida nessa história. Mas relaxa que agora eu vou te explicar tudo de um jeito simples e direto para você entender de uma vez por todas o que tá rolando. Eu vou tirar fora tudo que não foi confirmado e deixar assim bem sintetizado mesmo, só as informações que foram confirmadas, ok? Ah, e eu já vou avisar aqui, minha voz tá meio estranha porque eu acabei de descobrir que eu tô com uma pneumonia. Mas calma, gente, eu tô bem. Tô tratando e logo logo vai estar tudo certo. Já vou contar pra vocês tudo sobre esse caso, mas por favor, se tá chegando por aqui agora e não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho pra não perder as notificações, porque todas as vezes que eu postar conteúdo desse tipo aqui, você vai receber logo em primeira mão. Deixa o seu like também, que ajuda muito na divulgação do canal, e dá uma força aí, gente, compartilha o vídeo pra gente conseguir aumentar a nossa comunidade aqui, aumentar os inscritos, que é muito importante pra mim e pra vocês também fazerem parte de um canal grande aqui dentro da plataforma. Agora sim, gente, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Então hoje eu vou contar para vocês a história da Vitória Regina de Souza, uma adolescente de 17 anos que morava com os pais, Carlos e Sandra, no bairro Ponunduva, em Cajamar, que fica ali na região metropolitana de São Paulo. A Vitória era uma menina simples, sonhadora, cheia de planos para o futuro. Ela frequentava a igreja Assembleia de Deus e fazia parte do grupo de jovens chamado Creio. Sabe aquele tipo de pessoa que todo mundo gosta? Então, era a Vitória. Ela tinha muitos amigos, sempre estava sorridente, animada, era torcedora do Corinthians e com um sonho imenso de se mudar para São Paulo para tentar uma vida melhor e vencer na vida. Na época dos fatos, a Vitória estava ficando com um rapaz chamado Gustavo Lira, mas um detalhe importante aqui é que o ex-namorado dela também se chamava Gustavo Vinícius, e ele vai ser uma peça fundamental, muito importante nessa história de hoje. Bom, tudo começou no dia 25 de fevereiro de 2025. A Vitória estava trabalhando num restaurante que ficava na praça de alimentação de um shopping. Ela tinha começado há pouco tempo nesse emprego e como o expediente terminava às 22 horas, o pai dela, o seu Carlos, sempre ia buscá-la de carro. Só que nesse dia, o carro dele deu um problema e ele avisou que não ia conseguir buscá-la. Ou seja, a Vitória teria que voltar para casa sozinha. Durante o dia, ela ficou tentando arrumar uma carona para evitar pegar o ônibus à noite sozinha. Primeiro, ela mandou uma mensagem para o Gustavo Lira, o cara com quem ela estava ficando na época. Só que ele disse que não dava para ir buscá-la. Sem muita opção, ela resolveu tentar com o ex-namorado, o Gustavo Vinícius, mas ele também disse que não ia conseguir ajudar naquele dia. Sem saída, a Vitória decidiu que o jeito era ir sozinha mesmo. Quando deu perto das 22 horas, antes de sair do trabalho, ela fez uma quentinha para levar para casa e ela fazia isso com frequência, tá? Ela sempre pegava alguma comida ali para levar, para comer mais tarde. Depois ela pegou as suas coisas e foi em direção ao ponto de ônibus. Esse trajeto da Vitória, gente, foi capturado por câmeras de segurança. E até então, tudo parecia normal. Mas quando ela chegou no ponto para esperar o ônibus, as coisas começaram a ficar meio estranhas. Logo em seguida, passou um carro com alguns caras dentro e eles começaram a mexer com ela, falando coisas que deixaram ela claramente desconfortável. Dá para perceber que ela ficou nervosa na hora porque, desesperada, a Vitória mandou o seguinte áudio para sua amiga. Passou uns caras no carro e eles falaram, e aí, vida, aí tá voltando. Ai, meu Deus do céu, eu vou chorar, vou ficar mexendo no celular, vou nem ligar pra eles. Menina, é isso que é f*** de mim, mano. Se acontece essas coisas, eu não consigo correr. Eu paraliso, eu não sei o que eu faço, eu não consigo correr, eu fico parada. Depois disso, o ônibus chegou e a jovem entrou, mas o desespero dela não acabou aí. Ela mandou uma mensagem para a amiga dizendo que achava que estava sendo seguida. Dá para imaginar o medo que ela estava sentindo nesse momento, né? Sendo uma jovem de 17 anos, sozinha, tarde da noite, dentro do ônibus e ainda se sentindo perseguida. Não sei se naquele momento ela imaginava o risco que ela estava correndo, mas ela estava, gente, em grande perigo. Bom, quando desceu do ônibus, já perto de casa, a uns 600 metros da casa dela, ela enviou um último áudio para sua amiga.
A voz dela parecia mais tranquila. Ela disse que o rapaz não tinha descido no mesmo ponto que ela, então achou que estava tudo bem. Amiga, mas tá de boa, sabe? Só que nenhum deles desceu no mesmo ponto que eu. Então, tá de boaço. Não tem problema nenhum. Infelizmente, esse foi o último contato que a Vitória teve com qualquer pessoa. Depois disso, ela simplesmente desapareceu. Quando a Vitória não voltou para casa, a família começou a ficar preocupada. A ausência dela foi rapidamente comunicada às autoridades e uma busca intensa teve início. O que deixou todo mundo ainda mais em alerta foram as mensagens que a Vitória tinha mandado para uma amiga, dizendo que estava sendo seguida. Isso, gente, fez com que os investigadores soubessem desde o começo que realmente algo muito ruim podia ter acontecido com ela e que o tempo era crucial para tentar salvá-la. Afinal de contas, cada minuto que passava diminuía as chances de encontrá-la com vida. Foram 7 dias de busca sem parar. Os policiais entrevistaram suspeitos, coletaram pistas e analisaram cada detalhe que pudesse levar até a Vitória. Mas no dia 5 de março de 2025, o pior foi confirmado. O corpo da Vitória foi encontrado em uma área de mata próxima à casa dela. A cena, pessoal, era brutal. A Vitória estava sem roupas, com as mãos e os pés envolvidos com plástico filme, o cabelo dela havia sido raspado e o mais chocante de tudo, a cabeça estava parcialmente separada do corpo. Era uma cena que deixava claro que ela tinha passado por momentos terríveis antes de morrer. Então a situação era tão pesada que os pais só conseguiram reconhecer a filha por causa de uma tatuagem e um piercing. E a mãe da menina precisou ser hospitalizada após fazer o reconhecimento do corpo. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal e lá confirmaram que ela tinha perdido a vida 5 dias antes de ser encontrada. Só que tem um detalhe que não batia nessa história, porque quando ela foi achada, já fazia 7 dias que ela estava desaparecida. Ou seja, ela ficou 2 dias sob o poder dos criminosos, passando por coisas que ninguém deveria ter que enfrentar. Agora as autoridades precisavam descobrir quem tinha feito aquilo com aquela garota e principalmente por quê. E antes de continuar, eu preciso deixar uma coisa bem clara para vocês. Esse caso ainda está sob investigação. Eu vou compartilhar com vocês aqui as últimas atualizações confirmadas que saíram até agora. Mas como a investigação ainda está rolando, tudo pode mudar até que o caso seja totalmente concluído. Bom, os primeiros suspeitos no caso foram o ex-namorado da Vitória, o Gustavo Vinícius, e o atual ficante dela, o Gustavo Lira. Agora vamos falar um pouco sobre os álibis, depoimentos e as contradições de cada um. O Gustavo Vinícius, ele era o ex-namorado da Vitória Regina de Souza, e no seu depoimento à polícia, o Gustavo afirmou que na noite em que a Vitória desapareceu, ele estava na casa de uma mulher com quem ele tinha um relacionamento casual. Segundo ele chegou lá por volta das 22 horas e 30 minutos e só saiu por volta das 13h30 da manhã. A própria mulher chegou a confirmar essa versão, dando força ao álibi dele, mas aí vem um problema. A polícia fez uma análise das antenas de celular e descobriu que o telefone do Gustavo esteve em uma área bem próxima do local onde a Vitória desapareceu. Além disso, algumas testemunhas disseram ter visto o Gustavo Vinícius em um Corolla prata circulando pelas mesmas ruas que a Vitória teria passado na noite em que sumiu. Diante dessas informações, a polícia chegou a pedir a prisão temporária do Gustavo Vinícius para investigar melhor essas inconsistências. Mas a juíza negou o pedido, alegando que as provas eram apenas circunstanciais, ou seja, não havia nenhuma evidência concreta que ligasse diretamente o Gustavo ao desaparecimento. Mesmo assim, a polícia apreendeu o celular do rapaz para coleta de evidências. Enquanto isso, o Gustavo Lira, que atualmente estava ficando com a Vitória, prestou o seu depoimento. O álibi dele foi confirmado por conta de algumas evidências encontradas no celular do Gustavo Vinícius, o ex da Vitória. Os investigadores decidiram seguir uma outra linha de investigação.
A polícia estava investigando várias pessoas envolvidas no caso, mas uma linha específica de investigação começou a chamar mais atenção. Tudo mudou quando descobriram que o ex-namorado da Vitória, o Gustavo Vinícius, tinha um amante chamado Daniel. E aí a coisa ficou séria, viu, gente? Segundo os investigadores, o Daniel tinha um motivo forte para cometer o crime: vingança. Eles acreditavam que o caso se tratava de um crime passional, porque o estado em que o corpo da Vitória foi encontrado mostrava um nível de ódio e violência que só alguém muito próximo e cheio de rancor poderia ter. O tipo de coisa que a gente só vê em casos envolvendo ciúmes e paixão. E o Daniel tinha todas as informações necessárias para agir. Ele sabia que naquele dia a Vitória voltaria sozinha do trabalho, afinal ele tinha uma certa proximidade com ela. As informações disponíveis mostram, inclusive, que ele morava no mesmo bairro que a garota. E com todas essas peças se encaixando, a polícia chegou a pedir um mandado de prisão para o Daniel. Só que a juíza do caso negou o pedido, alegando que as provas ainda não eram concretas o suficiente. E aí você pensa, poxa, mas tinha tanta coisa apontando para ele? Pois é, gente, mas aí entra mais uma peça nesse quebra-cabeça. Um novo nome surgiu na investigação: Michael Antônio dos Santos. O Michael era o dono de um dos carros que estava sendo investigado, e a coisa ficou ainda mais estranha quando a polícia encontrou no celular do Daniel uma foto do carro do Michael. E não era só a foto. Junto dela tinha uma mensagem muito suspeita que dizia: "O carro ficou bom". Agora pensa comigo, o que será que essa mensagem queria dizer? Os investigadores acreditavam que aquilo era uma referência à limpeza do carro depois do crime. Ou seja, aquele carro poderia estar envolvido no transporte do corpo sem vida da Vitória. O carro foi periciado, mas ele tinha sido lavado, então estava bem difícil de encontrar qualquer evidência que ligasse o veículo ao crime. Além do carro do Michael, a polícia também investigou outros 3 veículos que podem estar ligados ao crime. O primeiro é um Gol branco que foi encontrado abandonado em uma área de mata. No celular de um dos investigados foi encontrada uma foto retirada em frente a esse carro. Isso levantou a suspeita de que o grupo teria se reunido ali para planejar o crime. As autoridades acreditam que o encontro aconteceu pouco antes de tudo acontecer. O segundo é um Yaris que foi identificado pela polícia como o carro que passou em frente ao ponto de ônibus enquanto a Vitória esperava o coletivo. Esse era o carro que os garotos que mexeram com a Vitória estavam, e foi nesse momento que ela mandou aquele áudio para sua amiga. E o terceiro é um Corsa branco, que também foi periciado. Dentro dele, a polícia encontrou um fio de cabelo. No momento da gravação desse vídeo, o resultado do exame de DNA ainda não saiu ou não foi divulgado, então não dá pra gente afirmar se aquele cabelo realmente era da Vitória. Mas uma coisa é fato, foi pro Michael e pro seu Corolla prata que os investigadores viraram os olhos. Os investigadores começaram a desconfiar dele depois que o depoimento ficou meio estranho, cheio de contradições, porque primeiro ele disse que na noite do dia 26 de fevereiro ele estava em casa com a sua esposa. Só que aí veio o problema, a esposa dele contou uma outra história. Ela disse que na verdade tinha passado aquela noite na casa da mãe dela. E aí já viu, né? A desculpa do Michael simplesmente desmoronou na hora. Mas não para por aí. Vizinhos disseram que viram o Michael entrando e saindo de casa várias vezes no dia em que a Vitória desapareceu. Ou melhor, na noite em que ela desapareceu. E detalhe, ele sempre estacionava o carro na frente de casa. Só que nesse dia específico ele fez diferente. Ele colocou o carro dentro da garagem todas as vezes. Isso é meio suspeito, né? Porque afinal de contas é um comportamento que ele não costumava ter. Ele sempre deixava o carro para fora. Era como se ele quisesse esconder algo dos vizinhos. E como se isso já não fosse o suficiente para deixar o Michael em uma situação bem complicada, veio o golpe final. A triangulação das antenas de celular colocou o telefone dele bem perto do lugar onde a Vitória sumiu. Aí, com todas essas peças se encaixando, a polícia pediu a prisão temporária dele e a juíza não pensou 2 vezes. Deu o aval e no dia 8 de março de 2025 o Michael foi preso.
Uma informação importante é que no dia seguinte, no dia 9, teve a audiência de custódia, mas mesmo assim a juíza optou por mantê-lo preso. Em meio a tudo isso, uma descoberta horrível deixou todo mundo em choque. Equipes de busca encontraram roupas femininas e uma grande quantidade de cabelo comprido enterrado a cerca de 10 metros de onde o corpo da Vitória foi encontrado. O material foi imediatamente encaminhado para análise, mas pela proximidade e pelo estado em que foi encontrado, acredita-se que realmente pertence à Vitória. Em uma entrevista, o delegado do caso disse que a Vitória ficou 2 dias em um cativeiro, que o local onde ela foi encontrada não é o local do crime e que eles precisam encontrar o lugar onde tudo aconteceu para seguir com a cronologia dos fatos. Muitas pessoas ainda estão sob o radar da investigação, mas a linha principal que eles estão seguindo é a seguinte: o Daniel, que era o amante do Gustavo Vinícius, ex-namorado da Vitória, seria o mandante do crime e ele teria tido a ajuda de outras pessoas para colocar um fim na vida da Vitória. Uma dessas pessoas é o Michael, que já está preso. Existem sim outras linhas de investigação, mas no momento essa é a principal e a polícia está correndo contra o tempo para prender todos os envolvidos no caso e elucidar esse crime de uma vez por todas. Agora a pergunta que não quer calar: o que realmente motivou esse crime tão brutal? A relação entre o Daniel e o Gustavo teria sido o estopim para esse desfecho trágico? A polícia está trabalhando sem parar para montar a cronologia dos fatos e entender o que realmente aconteceu nesses 2 dias em que a Vitória ficou em poder dos criminosos. Assim que surgirem novas atualizações, eu volto aqui para contar tudo para vocês. Por isso é muito importante vocês estarem inscritos no canal para receber as notificações. Estou compartilhando tudo também em tempo real lá no meu Instagram, então me segue lá, @THEBrunoVilas. E é isso, gente. Qualquer novidade eu volto a contar para vocês. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.